O método gráfico que nós vimos no vídeo passado, ele funciona muito bem. O problema é que ele não consegue resolver problemas com mais de duas variáveis. Por isso, a gente vai ensinar para vocês um outro método chamado método algébrico que resolve esse problema. Quer dizer, eu vou conseguir resolver problemas com mais de duas variáveis. Se você quer saber como resolve problemas mais complexos usando o método algébrico, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. Para fins didáticos, nós vamos pegar o mesmo problema do vídeo anterior sobre o método gráfico e vamos resolver usando o método algébrico. Mas vamos lembrar que o método algébrico ele consegue resolver problemas com mais de duas variáveis. Qual que é o problema que nós vamos resolver? É o problema de maximizar 10x1 mais 9x2, sujeito que 3x1 mais 3x2 é menor ou igual a 21 e 4x1 mais 3x2 é menor ou igual a 24. E o x1 e o x2 são maiores ou iguais a zero. Nesse vídeo, a gente também vai explicar alguns conceitos à medida que a gente vai resolvendo esse problema. Eu acho que isso vai ser melhor do que eu explicar um monte de conceitos para vocês e depois tentar resolver o problema usando esses conceitos. Então, à medida que vocês vão precisando, eu vou colocando os conceitos, tá bom? Para resolver esse problema, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as duas restrições e tirar a desigualdade, tirar o menor igual e transformar em igualdade. Mas para fazer isso, a gente precisa criar uma outra variável para cada restrição. Como assim, professor? Eu tinha que 3x1 mais 3x2 era menor ou igual a 21. Então, se isso era menor ou igual a 21, podia ser igual a 21, podia ser igual a 20, podia ser igual a 19, a 17, a 15, a 10, qualquer valor menor do que 21. Não podia ser maior do que 21, 21.1, nem 22, nem 23, não podia. Mas menor pode. Mas se eu quero transformar essa inequação numa equação, eu não posso simplesmente tirar o menor igual e colocar igual. Eu tenho que acrescentar uma nova variável, que eu vou chamar uma variável de folga, que vai representar a folga que eu tenho até chegar no 21. Por exemplo, se eu tinha que 3x1 mais 3x2 era igual a 15. Isso era viável? Era viável, né? Porque eu falava que 3x1 mais 3x2 tem que ser menor ou igual a 21, então ele pode ser igual a 15. Mas se ele é igual a 15, quanto que falta para chegar no 21? Qual que é a folga que falta para chegar no 21? Faltam 6, né? 6 unidades. Então a folga é 6. É como se eu tivesse, por exemplo, 21 máquinas e só tivesse usado 15 máquinas. Qual que foi a folga? A folga foram 6 máquinas. Quer dizer, 6 máquinas ficaram de folga. Ou máquinas, ou funcionários, né? Não interessa. E essa variável que eu vou criar, que eu vou chamar de x3, ou x-folga, aí depende do livro, ela vai valer quanto? Ela vai valer 6. Se essa soma de 3x1 mais 3x2 for igual a 20, ela vai valer 1, porque é a folga que falta para chegar em 21. Então, na primeira restrição, eu vou ter uma folga. E vou ter uma outra folga diferente na segunda restrição, que é 4x1 mais 3x2 é menor ou igual a 24. Se essa restrição é menor ou igual a 24, ela pode ser 23, ela pode ser 22, ela pode ser até exatamente 24, mas nunca maior do que 24. Se ela for menor do que 24, a minha folga, que eu vou chamar de um x4, vai ser um valor positivo. E se ela for igual a 24, a minha folga vai ser zero, quer dizer, eu estou usando todo o meu recurso, eu estou usando todos os meus funcionários, ninguém está ocioso no meu trabalho. E observe que essas duas variáveis, a x3 e a x4, eu coloquei variáveis diferentes porque a folga de uma restrição pode ser diferente da folga de outra. Por exemplo, a folga da primeira pode ser 5 e a folga da segunda pode ser 3, ou pode até ser 0. Então, o que eu fiz? Para cada restrição, eu criei uma variável de folga diferente. E vou ter que colocar essa variável de folga na função objetivo, multiplicando por 0, porque ela não tem nenhuma influência. Então eu vou colocar lá mais 0x3 mais 0x4 e vou colocar nas restrições do domínio, que era x1 e x2 maiores ou iguais a 0, eu vou colocar x1, x2, x3 e x4, todos eles vão ser maiores ou iguais a 0. Lembrando, a folga sempre é positiva. Por quê? Se eu gastei tudo que eu tinha que gastar daquela restrição, daquele recurso, a folga vai ser 0. E se eu não gastei tudo, a folga vai ser positiva. Então, para deixar claro aqui, as variáveis de folga elas são usadas para transformar as inequações em equações. Cada restrição vai ter ou pode ter
uma variável de folga diferente. Eu falo pode ter porque se a restrição for menor ou igual ou maior ou igual, eu vou ter variável de folga. Se a restrição for igualdade, eu não vou ter. Observe que esse problema ele tem 4 variáveis agora, o x1, o x2, o x3 e o x4. E ele tem 2 restrições. Só que matematicamente, quando eu tenho um problema com 4 variáveis e 2 restrições, esse problema tem 2 graus de liberdade, quer dizer, 2 variáveis podem assumir qualquer valor. Então, se eu tenho mais variáveis que restrições, eu vou ter infinitas soluções. Para não ter infinitas soluções, eu vou ter que fixar, nesse caso, 2 variáveis, para que eu tenha 2 variáveis não fixas e 2 restrições. Aí, a partir daí, eu posso achar uma solução ótima para esse problema. Então, o número de variáveis que eu tenho que ter vai ter que ser igual ao número de equações. Nesse caso, 2, porque eu tenho 2 equações. E das 4 variáveis, 2 vão pertencer à solução e 2 não vão pertencer à solução. 2 vão ter valores maiores ou iguais a 0 e 2 vão ter valores iguais a 0. E se eu tenho 4 variáveis e 2 vão ter valores positivos, o número de possibilidades que eu vou ter vão ser exatamente 6. Por quê? Porque vai ser a combinação de 4, 2 a 2. Isso vai ser igual a 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2 e 2 fatorial é 2. Então vai ser 4 fatorial sobre 4, que vai ser exatamente igual a 6. Então eu vou ter 6 possibilidades de solução. Se você está gostando desse vídeo, está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todos os domingos nós lançamos vídeos novos de pesquisa operacional. O que eu posso fazer primeiro? Eu posso escolher x3 e x4 para ter um valor e x1 e x2 para não ter nenhum valor. As variáveis que têm valores a gente chama de variáveis básicas, que elas pertencem à base. E as variáveis que não têm valor a gente vai chamar de variáveis não básicas. Quando eu falo não tem valor é que o valor dela é 0, tá? Não estão na solução. Se as variáveis que não estão na solução são a x1 e a x2 e elas valem 0, se eu for resolver esse sistema de equação, quanto que vai ser? Se o x1 e o x2 forem iguais a 0, o x3 vai ser igual a 21 e o x4 vai ser igual a 24. Mas para esse caso, a minha função objetivo vai ser 0. Ela vai ser uma solução viável, mas vai ser 0. Eu também posso ter uma outra solução que x1 e x3 pertencem à solução, são básicas, e x2 e x4 não pertencem. Se x2 e x4 não pertencem, se eu pegar a segunda restrição, que é 4x1 mais 3x2 mais x4 é igual a 24, se o x2 é 0 e o x4 é 0, e o x1 vai ser um valor, esse x1 vai ser 6, porque vai ser 24 dividido por 4. Então x1 vai ser 6, e se x1 é 6, eu consigo facilmente calcular o x3. Como? x3 vai ser 21 menos 3 vezes 6, que é 18. Então x3 vai ser igual a 3. Então a minha segunda solução, o x1 é 6 e o x3 é 3. E essa segunda solução vai me dar um valor da função objetivo igual a 60, porque vai ser 6 vezes 10. E essa solução é uma solução viável. A próxima combinação que eu tenho é x1 e x4 viáveis, isto é, x1 e x4 básicas e x2 e x3 não básicas. Se eu fizer os cálculos ali, x1 vai ser 7 e x4 vai ser igual a menos 4, porque só quando x4 for igual a menos 4 que vai atender as restrições. Opa, o x4 não pode ser negativo, né? Nenhum x pode ser negativo. Então, eu nem olho o valor da função objetivo e coloco que essa solução ela é inviável. Ela também é básica, porque ela pertence à base, mas ela é uma solução inviável. A próxima solução é x2 e x3 pertencem à base e x1 e x4 não pertencem à base. Se o x2 pertence à base e o x1 e o x4 não pertencem, pela segunda restrição, x2 vai ser igual a 8. Mas se x2 é igual a 8, substituindo na primeira restrição, x3 vai dar menos 3, que vai ser inviável. Então essa solução é uma solução inviável e eu nem analiso o valor de z, função objetiva. A quinta possibilidade é x2 e x4 positivos e x1 e x3 zero. Nesse caso, eu vou ter uma solução viável com x2, 7 e x4, 3. Essa solução ela atende às restrições, a função objetivo é 63
e é uma solução básica. E por último, eu tenho que x1 e x2 pertencem à base e x3 e x4 não pertencem. Nesse caso, o x1 vai ser 3 e o x2 vai ser 4. Nós já até calculamos que é aquele ponto de interseção lá entre as duas retas. E a minha função objetiva vai dar 66, que é a melhor solução de todas. Ela é viável, ela é básica e, além disso, ela é ótima. Vamos agora comparar o método gráfico que nós vimos no vídeo passado com o método algébrico. Observe que no método gráfico eu tinha 6 vértices. E desses 6 vértices, 4 eram viáveis e 2 eram inviáveis. No método algébrico, eu vou ter o quê? 6 soluções. Dessas 6 soluções, 4 são viáveis e 2 são inviáveis. Observe que tem uma analogia entre cada vértice viável no método gráfico e cada solução viável no método algébrico. Da mesma forma, entre cada vértice inviável no método gráfico e cada vértice inviável no método algébrico. E observe que são os mesmos pontos, né? Que vão dar os mesmos valores da função objetivo. 0, 60, 63 e 66. Então, no fundo, os dois métodos são iguais, eles fazem a mesma coisa. A diferença é que no método gráfico eu não analiso as soluções inviáveis, porque eu já vejo quais são as soluções inviáveis, né? Eu já sei, olhando para o gráfico, quais são os pontos que eu não vou analisar. No método algébrico, eu não tenho como eu saber a priori. Então eu tenho que analisar todas elas, todas as 6 nesse caso. Então, no método algébrico eu analisei 6 soluções, achando 4 viáveis e 2 inviáveis. E no método algébrico eu só analisei as 4 soluções viáveis. E um parênteses importante aqui. Lembra que eu falei que, por exemplo, das 4 variáveis, 2 eram positivas, ou maiores ou iguais a 0 básicas, e 2 eu ia colocar um valor 0 para elas. Mas, no fundo, eu poderia ter colocado qualquer valor, né? Fixado qualquer valor para elas. Mas, quando eu fixo 0, eu estou exatamente analisando os valores que estão na borda. E se eu fixasse, por exemplo, um valor acima de 0, eu estaria analisando, no fundo, um ponto interior, dentro da minha região viável. Fecha parênteses. Outra coisa importante é que o número de soluções que eu vou avaliar no método algébrico é sempre a combinação de número de variáveis, vírgula, número de restrições. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 variáveis e 3 restrições, vai ser 5, 3 a 3. E no método algébrico, não tem como eu saber a priori quais são as soluções que são viáveis e que são inviáveis. Vamos fazer agora, utilizando o método algébrico, aquele problema de minimização que nós vimos no vídeo sobre o método gráfico. Para fazer o problema de minimização, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar a variável de folga também. Mas tem uma pequena diferença aí. Como as restrições são de maior ou igual, ao invés de eu colocar x1 mais x2 mais x3, que é a minha variável de folga, tem que ser igual a 4, eu vou colocar menos x3. Eu vou diminuir. Por que eu vou diminuir? Óbvio, porque se eu tenho x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 4, ele pode ser 5, pode ser 6, pode ser 10. Então, para ser igual a 4, eu vou ter que diminuir a folga, né? A folga vai continuar sendo positiva, tá? Se x1 mais x2 é 10, a folga que eu tenho, né, o recurso a mais que eu estou usando é 6. Então, existe um valor físico ali de 6 que é positivo. Mas na equação eu tenho que colocar menos 6. Por quê? Para que dê igual a 4, 10 menos 6 vai ser igual a 4. Sempre que eu tiver menor ou igual, vai ser mais a variável de folga. E sempre que eu tiver maior ou igual, vai ser menos a variável de folga. Lembrando, isso não quer dizer que o valor da variável de folga seja negativo. O valor da variável de folga de todas elas vão ser positivos. Então eu vou colocar o x1, o x2, o x3 e o x4 também positivos. E, obviamente, eu criei uma segunda variável de folga x4 para a segunda restrição, e o que está multiplicando nela é o valor, por exemplo, menos 1. Tá? Então, estou diminuindo ela, mas o valor dela é positivo. Observe, quando eu faço o gráfico desse problema, eu também tenho 6 vértices. E, nesse caso, eu tenho 3 vértices viáveis e 3 vértices não viáveis. E se eu fizer a tabelinha, eu também vou ter 6 soluções, porque eu também tenho 4 variáveis e 2 restrições. E dessas 6 restrições, se eu fizer aqui, porque eu só vou dar a resposta, tá? Não vou fazer um a um, eu vou ter 3 soluções inviáveis que correspondem aos 3 pontos inviáveis lá fora da região viável, e vou ter 3 pontos viáveis. E dentre eles, um que é a solução ótima. Para finalizar, eu quero lembrar o seguinte. O método gráfico ele só funciona para 2 variáveis.
O método algébrico, ele funciona para mais variáveis, mas ele analisa até soluções inviáveis. Aí eu faço uma pergunta: será que existe algum método que só analisa soluções viáveis e sempre analisa soluções melhores que a anterior? Quer dizer, nunca vai para uma solução pior do que já tinha ido no passo anterior. E que para quando chega na solução ótima, quer dizer, não precisa analisar todas elas? Será que existe? Isso vai ser cena do próximo vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre isso, assista o nosso próximo vídeo. Até mais.